Vós estes sal, terra. Vós, diz Cristo, Senhor nosso, falando com os pregadores, sois o sal da terra. E chama-lhe sal da terra porque quer que façam na terra o que faz o sal. O efeito do sal é impedir a corrupção, mas quando a terra se vê tão corrupta como está a nossa, havendo tantos nela que têm ofício de sal, qual será ou qual pode ser a causa desta corrupção? Ou é porque o sal não salga, ou porque a terra não se deixa salgar. Ou é porque o sal não salga e os pregadores não pregam a verdadeira doutrina, ou porque a terra se não deixa salgar e os ouvintes, sendo verdadeira a doutrina que lhe dão, a não querem receber. Ou é porque o sal não salga e os pregadores dizem uma coisa e fazem outra, ou porque a terra se não deixa salgar e os ouvintes querem antes imitar o que eles fazem que fazer o que dizem. Ou é porque o sal não salga e os pregadores se pregam a si e não a Cristo. Ou porque a terra se não deixa salgar e os ouvintes, em vez de servir a Cristo, servem a seus apetites. Não é tudo isto verdade? Ainda mal. Suposto, pois, que ou o sal não salga ou a terra se não deixe salgar, que se há de fazer a este sal e que se há de fazer a esta terra? O que se há de fazer ao sal que não salga, Cristo disse logo. Se o sal perder a substância e a virtude, e o pregador faltar à doutrina e ao exemplo, o que se lhe há de fazer é lançá-lo fora como inútil para que seja pisado de todos. Quem se atreverá a dizer tal coisa se o mesmo Cristo a não pronunciara? Assim como não há quem seja mais digno de reverência e de ser posto sobre a cabeça que o pregador que ensina e faz o que deve, assim é merecedor de todo desprezo e de ser metido debaixo dos pés o que com a palavra ou com a vida prega ao contrário. Isto é o que se deve fazer ao sal que não salga. E à terra que se não deixa salgar, que se lhe há de fazer? Este ponto não resolveu Cristo Senhor Nosso no Evangelho, mas temos sobre ele a resolução do nosso grande português Santo António, que hoje celebramos, e a mais galharda e gloriosa resolução que nenhum santo tomou. Pregava Santo António em Itália, na cidade de Arimino, contra os hereges, que nela eram muitos. E como erros de entendimento são dificultosos de arrancar, não só não fazia fruto o santo, mas chegou o povo a se levantar contra ele e faltou pouco para que lhe não tirassem a vida. Que faria, neste caso, o ânimo generoso do grande António? Sacudiria o pó dos sapatos, como Cristo aconselha em outro lugar? Mas António, com os pés descalços, não podia fazer esta protestação. E uns pés a que se não pegou nada da terra, nada tinham que sacudir. Que faria logo? Retirar-se-ia, calar-se-ia, dissimularia, daria tempo ao tempo. Isso ensinaria porventura a prudência ou a covardia humana, mas o zelo da glória divina que ardia naquele peito não se rendeu a semelhantes partidos. Pois que fez? Mudou somente o púlpito e o auditório, mas não desistiu da doutrina. Deixa as praças, vai-se às praias. Deixa a terra, vai-se ao mar. E começa a dizer a altas vozes: já que me não querem ouvir os homens, ouçam os peixes. Ó maravilhas do Altíssimo!
Ó poderes do que criou o mar e a terra, começam a ferver as ondas, começam a concorrer os peixes, os grandes, os maiores, os pequenos, e postos todos por sua ordem, com as cabeças fora d'água, António pregava, e eles ouviam. Muitas vezes vos tenho pregado nesta igreja, e noutras, de manhã e de tarde, de dia e de noite, sempre com doutrina muito clara, muito sólida, muito verdadeira, e a que mais necessária e importante é esta terra para a emenda e reforma dos vícios que a corrompem. O fruto que tenho colhido desta doutrina, e se a terra tem tomado sal, ou se tem tomado dele, vós o sabeis, e eu por vós o sinto. Isto suposto, quero hoje, à imitação de Santo António, voltar-me da terra ao mar, e já que os homens se não aproveitam, pregar aos peixes. O mar está tão perto que bem me ouvirão. Os demais podem deixar o sermão, pois não é para eles. Maria quer dizer Domina Maris, Senhora do Mar. E posto que o assunto seja tão desusado, espero que me não falte com a costumada graça. Enfim, que havemos de pregar hoje aos peixes? Nunca pior auditório. Ao menos têm os peixes duas boas qualidades de ouvintes. Ouvem e não falam. Uma só coisa pudera desconsolar ao pregador, que é serem engentos peixes que se não há de converter. Mas esta dor é tão ordinária que já pelo costume quase se não sente. Por esta causa não falarei hoje nem em céu nem em inferno, e assim será menos triste este sermão do que os meus parecem aos homens, pelos encaminhar sempre à lembrança destes dois fins. Começando, pois, pelos vossos louvores, irmãos peixes, bem vos puder eu dizer que entre todas as criaturas viventes e sensitivas, vós fostes as primeiras que Deus criou. Entre todos os animais do mundo, os peixes são os mais e os peixes os maiores. Que comparação têm em número as espécies das aves e dos animais terrestres com as dos peixes? Que comparação na grandeza o elefante com a baleia? Por isso Moisés, cronista da criação, calando os nomes de todos os animais, só a ela nomeou pelo seu. Creavit Deus sete grandia. E os três músicos da fornalha da Babilónia o cantaram também como singular entre todos. Benedicite sete et omnie quem moventor in aquis Domino. Estes e outros louvores, estas e outras excelências de vossa geração e grandeza, vos pudera dizer, ó peixes. Mas isto é lá para os homens que se deixam levar destas vaidades, e é também para os lugares em que tem lugar a adulação, e não para o púlpito. Perguntado um grande filósofo qual era a melhor terra do mundo, respondeu que a mais deserta, porque tinha os homens mais longe. Se isto vos pregou também Santo António, e foi este um dos benefícios de que vos exortou a dar graças ao Criador, bem vos pudera alegar consigo que quanto mais buscava a Deus, tanto mais fugia dos homens. Para fugir dos homens, deixou a casa de seus pais e se recolheu ou acolheu a uma religião onde professasse perpétua clausura.
E porque nem aqui o deixavam os que ele tinha deixado, primeiro deixou Lisboa, depois Coimbra e finalmente Portugal. Para fugir e se esconder dos homens, mudou o hábito, mudou o nome e até a si mesmo se mudou, ocultando sua grande sabedoria debaixo da opinião de idiota, com que não fosse conhecido nem buscado, antes deixado de todos, como lhe sucedeu com seus próprios irmãos no capítulo geral de Assis. De ali se retirou a fazer vida solitária em um ermo do qual nunca saíra, se Deus, como por força não manifestara, e por fim acabou a vida em outro deserto, tanto mais unido com Deus, quanto mais apartado dos homens. Abria Santo António a boca contra os hereges e enviava-se a eles, levado do fervor e zelo da fé e glória divina. E eles que faziam? Gritavam como Tobias e assombravam-se com aquele homem e cuidavam que os queria comer. Ah, homens, se houvesse um anjo que revelasse qual é o coração desse homem e esse fel que tanto vos amarga, quão proveitoso e quão necessário vos é. Se vós lhe abrisseis esse peito e lhe visseis as entranhas, como é certo que havíeis deixar e conhecer claramente nelas que só duas coisas pretende de vós e convosco. Uma é alumiar e curar vossas cegueiras, e outra, lançar-vos os demónios fora de casa. Pois a quem vos quer tirar as cegueiras, a quem vos quer livrar dos demónios, perseguis vós? Só uma diferença havia entre Santo António e aquele peixe, que o peixe abriu a boca contra quem se lavava, e Santo António abria a sua boca contra os que se não queriam lavar. Ah, moradores do Maranhão, quanto eu vos pudera agora dizer neste caso, abri estas entranhas, vê deste coração, mas há sim que não me lembrava. Eu não vos prego a vós, prego aos peixes. Passando dos da Escritura aos da história natural, quem haverá que não louve e admire muito a virtude tão celebrada da rêmora? No dia de um santo menor, os peixes menores devem preferir aos outros. Quem haverá, digo, que não admira a virtude daquele peixezinho tão pequeno no corpo e tão grande na força e no poder, que não sendo maior de um palmo, se pega ao leme de uma nau da Índia, apesar das velas e dos ventos e de seu próprio peso e grandeza, aprende e amarra mais que as mesmas âncoras, sem se poder mover nem ir por diante. Oh, se houvera uma rêmora na terra que tivesse tanta força como a do mar, que menos perigos haveria na vida e que menos naufrágios no mundo. Se alguma rêmora houve na terra, foi a língua de Santo António, na qual, como na rêmora, se verifica o verso de São Gregório Nazianzeno: língua quidem parva est, sed viribus omnia vincit. O apóstolo Santiago, naquela sua eloquentíssima epístola, compara a língua ao leme da nau e ao freio do cavalo. Uma e outra comparação juntas declaram maravilhosamente a virtude da rêmora, a qual, pegada ao leme da nau, é freio da nau e leme do leme. E tal foi a virtude e a força da língua de Santo António. Pudera-se fazer problema. Onde há mais pescadores e mais modos e traças de pescar, se no mar ou na terra. E é certo que na terra.
Não quero discorrer por eles, ainda que for a grande consolação para os peixes. Baste fazer a comparação com a cana, pois é um instrumento do nosso caso. No mar, pescam as canas. Na terra, pescam as varas. E tanta sorte de varas. Pescam as ginetas, pescam as bengalas, pescam os bastões e até os cetros pescam. E pescam mais que todos, porque pescam cidades e reinos inteiros. Pois é possível que, pescando os homens coisas de tanto peso, lhes não trema a mão e o braço. Se eu pregar aos homens e tiver a língua de Santo António, eu os fizera tremer. 22 pescadores destes se acharam acaso a um sermão de Santo António, e as palavras dos santos fizeram tremer a todos, de sorte que todos, tremendo, se lançaram a seus pés. Todos, tremendo, confessaram seus furtos. Todos, tremendo, restituíram o que podiam. Que isto é o que faz tremer mais neste pecado que nos outros. Todos, enfim, mudaram de vida e de ofício e se emendaram. Quero acabar este discurso dos louvores e virtudes dos peixes com um que não sei se foi ouvinte de Santo António e aprendeu dele a pregar. A verdade é que me pregou a mim, e se eu for a outro, também me convertera. Navegando de aqui para o Pará, que é bem não fiquem de fora os peixes da nossa costa, vi correr pela tona da água de quando em quando, a saltos, um cardume de peixinhos que não conhecia. E como me dissessem que os portugueses lhes chamavam quatro olhos, quis averiguar ocularmente a razão deste nome e achei que verdadeiramente têm quatro olhos em tudo cabais e perfeitos. Dá graças a Deus, lhe disse, e louva a liberalidade de sua divina providência para contigo, pois às águias, que são os linces do ar, deu somente 2 olhos, e aos linces, que são as águias da terra, também 2. E a ti, peixezinho, 4. Mais me admirei ainda, considerando nesta maravilha a circunstância do lugar. Tantos instrumentos de vista a um bichinho do mar, nas praias daquelas mesmas terras vastíssimas, onde permite Deus que estejam vivendo em cegueira tantos milhares de gentes há tantos séculos? Oh, quão altas e incompreensíveis são as razões de Deus e quão profundo o abismo de seus juízos. Filosofando, pois, sobre a causa natural desta providência, notei que aqueles 4 olhos estão lançados um pouco fora do lugar ordinário, e cada par deles, unidos como os 2 vidros de um relógio de areia, em tal forma que os da parte superior olham direitamente para cima e os da parte inferior direitamente para baixo. E a razão desta nova arquitetura é porque estes peixezinhos, que sempre andam na superfície da água, não só são perseguidos dos outros peixes maiores do mar, senão também de grande quantidade de aves marítimas que vivem naquelas praias. E como têm inimigos no mar e inimigos no ar, dobrou-lhes a natureza às sentinelas e deu-lhes 2 olhos, que direitamente olhassem para cima para se vigiarem das aves, e outros 2 que direitamente olhassem para baixo para se vigiarem dos peixes. Oh, que bem formaram estes 4 olhos uma alma racional, e que bem empregada fora neles melhor que em muitos homens. Esta é a pregação que me fez aquele peixezinho, ensinando-me que se tenho fé e uso de razão, só devo olhar direitamente para cima e só direitamente para baixo. Para cima, considerando que há céu, e para baixo, lembrando-me que há inferno. Não me alegou para isso o passo da Escritura, mas então me ensinou o que quis dizer da vida em um que eu não entendia. Voltai-me, Senhor, os olhos, para que não vejam a vaidade.
pois David não podia voltar os seus olhos para onde quisesse. Do modo que ele queria, não. Ele queria voltados os seus olhos de modo que não vissem a vaidade. E isto não o podia fazer neste mundo, para qualquer parte que voltasse os olhos, porque neste mundo tudo é vaidade. Vanitas vanitatum et omnia vanitas. Logo, para não verem os olhos de David a vaidade, havia-lhes de voltar a Deus de modo que só vissem e olhassem para o outro mundo em ambos seus hemisférios, ou para o de cima, olhando direitamente só para o céu, ou para o de baixo, olhando direitamente só para o inferno. E esta é a mercê que pedia a Deus aquele grande profeta, e esta a doutrina que me pregou aquele peixezinho tão pequeno. Antes, porém, que vos vades, assim como ouvistes os vossos louvores, ouvi também agora as vossas repreensões. Servir-vos-ão de confusão, já que não seja de emenda. A primeira coisa que me edifica, peixes de vós, é que vos comeis uns aos outros. Grande escândalo é este, mas a circunstância o faz ainda maior. Não só vos comeis uns aos outros, senão que os grandes comem os pequenos. Se fora pelo contrário, era menos mal. Se os pequenos comeram os grandes, bastara um grande para muitos pequenos. Mas como os grandes comem os pequenos, não bastam 100 pequenos nem 1000 para um só grande. Olhai como estranha isto, Santo Agostinho. Os homens, com suas más e perversas cobiças, vêm a ser como os peixes que se comem uns aos outros. Tão alheia coisa é, não só da razão, mas da mesma natureza, que sendo todos criados no mesmo elemento, todos cidadãos da mesma pátria e todos finalmente irmãos, vivais de vos comer. Santo Agostinho, que pregava aos homens para encarecer a fialdade deste escândalo, mostrou-lhe nos peixes. E eu que prego aos peixes, para que vejais quão feio e abominável é, quero que vejais nos homens. Olhai, peixes, lá do mar para a terra. Não é isso que vos digo. Vós virais os olhos para os matos e para o sertão? Para cá, para a cidade é que haveis de olhar. Cuidais que só os tapuias se comem uns aos outros? Muito maior açougue é o de cá, muito mais se comem os brancos. Vedes vós todo aquele bolir, vedes todo aquele andar, vedes aquele concorrer às praças e cruzar as ruas, vedes aquele subir e descer as calçadas, vedes aquele entrar e sair sem quietação nem sossego, pois tudo aquilo é andarem buscando os homens como hão de comer e como se hão de comer. Morreu algum deles, vereis logo tantos sobre o miserável a despedaçá-lo e comê-lo. Comem-nos herdeiros, comem-nos testamenteiros, comem-nos legatários, comem-nos os acreedores, comem-nos oficiais dos órfãos, os dos defuntos e ausentes, come o médico que o curou ou ajudou a morrer, come o sangrador que lhe tirou o sangue, come-o a mesma mulher que de má vontade lhe dá para mortalha o lençol mais velho da casa, come o que lhe abre a cova e o que lhe tem os sinos e os que cantando levam a enterrar. Enfim, ainda o pobre defunto o não comeu a terra e já o tem comido toda a terra. Já se os homens se comeram somente depois de mortos, parece que era menos horror e menos matéria de sentimento.
Mas para que conheçais a que chega a vossa crueldade, considerai peixes que também os homens se comem vivos, assim como vós. Vivo estava Jó quando dizia: porque me perseguis tão desumanamente vós, que me estáis comendo vivo e fartando-vos da minha carne. Quereis ver um Jó desses? Vede um homem desses que andam perseguidos de pleitos ou acusados de crimes e olhai quantos o estão comendo. Come-o um meirinho, come-o o carcereiro, come-o o escrivão, come-o o solicitador, come-o o advogado, come-o o inquiridor, come-o a testemunha, come-o o julgador, e ainda não está sentenciado, já está comido. São piores os homens que os corvos. O triste que foi à forca não o comem os corvos, senão depois de executado e morto. E o que anda em juízo ainda não está executado nem sentenciado e já está comido. Cuidais, diz Deus, que não há de vir tempo em que conheçam e paguem o seu merecido aqueles que cometem a maldade? E que maldade é esta, à qual Deus singularmente chama a maldade, como se não houvera outra no mundo? E quem são aqueles que a cometem? A maldade é comerem-se os homens uns aos outros, e os que a cometem são os maiores que comem os pequenos. Qui devoram plebum meum ucibum panis. Nestas palavras, pelo que vos toca, importa peixes que advirtais muito outras tantas coisas, quantas são as mesmas palavras. Diz Deus que comem os homens não só o seu povo, senão declaradamente a sua plebe. Plebam meiam. Porque a plebe e os plebeus, que são os mais pequenos, os que menos podem e os que menos avultam na República, estes são os comidos. E não só diz que os comem de qualquer modo, senão que os engolem e os devoram. Qui devorant. Porque os grandes, que têm o mando das cidades e das províncias, não se contenta a sua fome de comer os pequenos um por um, ou poucos a poucos, senão que devoram e engolem os povos inteiros. Qui devorant plebam meum. E de que modo os devoram e comem? Ut cibum panis. Não como os outros comeres, senão como pão. A diferença que há entre o pão e os outros comeres é que para a carne há dias de carne, e para o peixe dias de peixe, e para as frutas diferentes meses do ano. Porém o pão é comer de todos os dias, que sempre e continuadamente se come. E isto é o que padecem os pequenos. São o pão cotidiano dos grandes. E assim como o pão se come com tudo, assim como com tudo e em tudo são comidos os miseráveis pequenos, não tendo nem fazendo ofício em que os não carreguem, em que os não multem, em que os não defraudem, em que os não comem, traguem e devorem. Qui devorant plebam meum ut cibum panis. Parece-vos bem isto, peixes? Representa-se-me que com o movimento das cabeças estáis todos dizendo que não,
e com olhardes uns para os outros vos estáis admirando e pasmando de que entre os homens haja tal injustiça e maldade. Pois isto mesmo é o que vós fazeis. Os maiores comeis os pequenos, e os muito grandes não só os comem um por um, senão os cardumes inteiros, e isto continuadamente, sem diferença de tempos, não só de dia, senão também de noite, às claras e às escuras, como também fazem os homens. Se cuidais porventura que estas injustiças entre vós se toleram e passam sem castigo, enganais-vos. Assim como Deus as castiga nos homens, assim também por seu modo as castiga em vós. Os mais velhos que me ouvis e estáis presentes, bem vistes neste estado, e quanto menos ouviríeis murmurar aos passageiros nas canoas, e muito mais lamentar aos miseráveis remeiros delas, que os maiores que cá foram mandados, em vez de governar e aumentar o mesmo Estado, o destruíram. Porque toda a fome que de lá traziam, afartavam em comer e devorar os pequenos. Assim foi. Mas se entre vós se acham acaso alguns dos que, seguindo a esteira dos navios, vão com eles a Portugal e tornam para os mares pátrios, bem ouviriam estes lá no Tejo que esses mesmos maiores que cá comiam os pequenos, quando lá chegam, acham outros maiores que os comam também a eles. Outra coisa muito geral, que não tanto me desedifica quanto me lastima em muitos de vós, é aquela tão notável ignorância e cegueira que em todas as viagens experimentam os que navegam para estas partes. Toma um homem do mar um anzol, ata-lhe um pedaço de pano cortado e aberto em 2 ou 3 pontas, lança-o por um cabo delgado até tocar na água e, em o vendo, o peixe arremete cego a ele e fica preso e boqueando até que, assim suspenso no ar ou lançado no convés, acaba de morrer. Pode haver maior ignorância e mais rematada cegueira do que esta? Enganados por um retalho de pano perder a vida? Dir-me-eis que o mesmo fazem os homens. Não vo-lo nego. Dá um exército batalha contra outro exército. Metem-se os homens pelas pontas dos piques, dos chuços e das espadas. E porquê? Porque houve quem os engodou e lhes fez isca com 2 retalhos de pano. A vaidade entre os vícios é o pescador mais astuto e que mais facilmente engana os homens. E que faz a vaidade? Põe por isca na ponta desses piques, desses chuços e dessas espadas 2 retalhos de pano, ou branco, que se chama hábito de Malta, ou verde, que se chama de Avis, ou vermelho, que se chama de Cristo ou de Santiago. E os homens, por chegarem a passar esse retalho de pano ao peito, não reparam em tragar e engolir o ferro. E depois disso, o que sucede? O mesmo que a vós. O que engoliu o ferro, ou ali, ou noutra ocasião, ficou morto. E os mesmos retalhos de pano tornaram outra vez ao anzol para pescar outros. Por este exemplo vos concedo, peixes, que os homens fazem o mesmo que vós,
posto que me parece que não foi este o fundamento da vossa resposta ou escusa, porque cá no Maranhão, ainda que se derrame tanto sangue, não há exércitos, nem esta ambição de hábitos. Mas nem por isso vos negarei que também cá se deixam pescar os homens pelo mesmo engano, menos honrada e mais ignorantemente. Quem pesca a vida a todos os homens do Maranhão e com quê? Um homem do mar com uns retalhos de pano. Vem um mestre de navio de Portugal com 4 varreduras das lojas, com 4 panos e 4 sedas, que já se lhe passou a era e não tem em gasto, e que faz? Isca com aqueles trapos aos moradores da nossa terra. Dá-lhes uma sacadela e dá-lhes outra, com que cada vez lhes sobe mais o preço. E os bonitos ou os que querem parecer, todos esfaimados aos trapos, e ali ficam engasgados e presos, com dívidas de um ano para outro ano, e de uma safra para outra safra, e lá vai a vida. Isto não é encarecimento. Todos a trabalhar toda a vida, ou na roça, ou na cana, ou no engenho, ou no tabacal. E este trabalho de toda a vida, quem o leva? Não levam os coches, nem as liteiras, nem os cavalos, nem os escudeiros, nem os pajens, nem os lacaios, nem as tapeçarias, nem as pinturas, nem as baixalas, nem as joias. Pois em que se vai e despende toda a vida no triste farrapo com que saem à rua, e para isso se matam todo o ano. Descendo ao particular, direi agora, peixes, o que tenho contra alguns de vós. E começando aqui pela nossa costa, no mesmo dia em que cheguei a ela, ouvindo os roncadores e vendo o seu tamanho, tanto me moveram o riso como a ira. É possível que, sendo vós uns peixinhos tão pequenos, haveis de ser as roncas do mar? Se com uma linha de cozer e um alfinete torcido vos pode pescar um aleijado, por que haveis de roncar tanto? Mas por isso mesmo roncais. Dizei-me, vos padarte porque não ronca? Porque ordinariamente quem tem muita espada tem pouca língua. Isto não é a regra geral, mas é a regra geral que Deus não quer roncadores e que tem particular cuidado de abater e humilhar aos que muito roncam. São Pedro, a quem muito bem conheceram vossos antepassados, tinha tão boa espada que ele só avançou contra um exército inteiro de soldados romanos. E se Cristo lhe não mandara meter na bainha, eu vos prometo que havia de cortar mais orelhas que a de Malco. Contudo, que lhe sucedeu naquela mesma noite? Tinha roncado e barbeteado Pedro que, se todos fraqueassem, só ele havia de ser constante até morrer, se fosse necessário. E foi tanto pelo contrário que só ele fraqueou mais que todos, e bastou a voz de uma mulherzinha para o fazer tremer e negar. Pois que vos parece, irmãos roncadores? Se isto sucedeu ao maior pescador, que pode acontecer ao menor peixe? Medi-vos e logo vereis quão pouco fundamento tendes de blasonar nem roncar. Com os voadores tenho também uma palavra, e não é pequena a queixa. Dizei-me, voadores, não vos fez Deus para peixes? Pois porque vos mateis a ser aves. O mar fê-lo Deus para vós e o ar para elas.
contentai-vos com o mar e com nadar, e não queirais voar, pois sois peixes. Se acaso vos não conheceis, olhai para as vossas espinhas e para as vossas escamas, e conhecereis que não sois aves, senão peixes, e ainda entre os peixes, não dos melhores. Dir-me-eis, voador, que vos deu Deus maiores barbatanas que aos outros de vosso tamanho. Pois porque tivestes maiores barbatanas, por isso haveis de fazer das barbatanas asas. Mas ainda mal, porque tantas vezes vos desengana o vosso castigo. Quisestes ser melhor que os outros peixes, e por isso sois mais mofino que todos. Aos outros peixes do alto mata-os o anzol ou a fisga. A vós, sem fisga nem anzol, mata-vos a vossa presunção e o vosso capricho. Vai o navio navegando e o marinheiro dormindo, e o voador toca na vela ou na corda e cai palpitando. Aos outros peixes mata-os a fome e engana-os a isca. Ao voador mata-o a vaidade de voar e a sua isca é o vento. Quanto melhor lhe for a mergulhar por baixo da quilha e viver, que voar por cima das antenas e cair morto. Grande ambição é que, sendo o mar tão imenso, lhe não basta a um peixe tão pequeno todo o mar e queira outro elemento mais largo. Mas vede, peixes, o castigo da ambição. O voador fê-lo Deus peixe, e ele quis ser ave, e permite o mesmo Deus que tenha os perigos de ave e mais os de peixe. Todas as velas para ele são redes como peixe, e todas as cordas laços como ave. Vê, voador, como correu pela posta o teu castigo. Pouco há, nadavas vivo no mar com as barbatanas, e agora jazes em um convés amortalhado nas asas. Não contente com ser peixe, quiseste ser ave, e já não és ave nem peixe, nem voar poderás já nem nadar. A natureza deu-te água, tu não quiseste senão o ar, e eu já te vejo posto ao fogo. Peixes, contente-se cada um com seu elemento. Se o voador não quisera passar do segundo ao terceiro, não viera a parar no quarto. Bem seguro estava ele do fogo quando nadava na água, mas porque quis ser borboleta das ondas, vieram-se-lhe a queimar as asas. À vista deste exemplo, peixes, tomai todos na memória esta sentença: quem quer mais do que lhe convém, perde o que quer e o que tem. Quem pode nadar e quer voar, tempo virá em que não voe nem nada. Ouvi o caso de um voador da terra, Simão Mago, a quem a arte mágica, na qual era famosíssimo, deu o sobrenome. Fingindo-se que ele era o verdadeiro filho de Deus, sinalou o dia em que nos olhos de toda Roma havia de subir ao céu e com efeito começou a voar muito alto. Porém, a oração de São Pedro, que se achava presente, voou mais depressa que ele, e caindo lá de cima um mago, não quis Deus que morresse logo, senão que aos olhos também de todos quebrasse, como quebrou, os pés. Não quero que repareis no castigo, senão no género dele. Que caia Simão, está muito bem caído. Que morra, também estaria muito bem morto, que o seu atrevimento e a sua arte diabólica o merecia. Mas que de uma queda tão alta não rebente, nem quebra a cabeça ou os braços, senão os pés. Sim, diz São Máximo, porque quem tem pés para andar e quer asas para voar, justo é que perca as asas mais os pés. E Simão tem pés e quer asas, pode andar e quer voar, pois quebrem-se-lhe as asas para que não voe, e também os pés
para que não ande. Eis aqui, voadores do mar, o que sucede aos da terra, para que cada um se contente com o seu elemento. Mas já que estamos nas covas do mar, antes que saiamos delas, temos lá o irmão Polvo, contra o qual têm suas queixas e grandes, não menos que São Basílio e Santo Ambrósio. O Polvo, com aquele seu cabelo na cabeça, parece um monge. Com aqueles seus raios estendidos, parece uma estrela. Com aquele não ter osso nem espinha, parece a mesma brandura, a mesma mansidão. E debaixo desta aparência tão modesta, ou desta hipocrisia tão santa, testemunham constantemente os dois grandes doutores da Igreja Latina e Grega que o dito Polvo é o maior traidor do mar. Consiste esta traição do Polvo, primeiramente em se vestir ou pintar das mesmas cores de todas aquelas coisas a que está pegado. As cores que no camaleão são gala, no Polvo são malícia. As figuras que em Proteu são fábula, no Polvo são verdade e artifício. Se está nos limos, faz-se verde. Se está na areia, faz-se branco. Se está no lodo, faz-se pardo. E se está em alguma pedra, como mais ordinariamente costuma estar, faz-se da cor da mesma pedra. E daqui, que sucede? Sucede que o outro peixe inocente da traição vai passando desacautelado e o salteador que está de emboscada dentro do seu próprio engano lança-lhe os braços de repente e fala o prisioneiro. Fizera mais Judas? Não fizera mais porque nem fez tanto. Judas abraçou a Cristo, mas outros o prenderam. O Polvo é o que abraça e mais o que prende. Judas, com os braços, fez o sinal, e o Polvo dos próprios braços faz as cordas. Judas é verdade que foi traidor, mas com lanternas diante. Traçou a traição às escuras, mas executou-a muito às claras. O Polvo, escurecendo-se a si, tira a vista aos outros. E a primeira traição e roubo que faz é à luz, para que não distinga as cores. Vê, peixe leivoso e vil, qual é a tua maldade, pois Judas em tua comparação já é menos traidor. Oh, que excesso tão afrontoso e tão indigno de um elemento tão puro, tão claro e tão cristalino como o da água, espelho natural não só da terra, senão do mesmo céu. Lá disse o profeta, por encarecimento, que nas nuvens do ar até a água é escura, tenebrosa aqua e nubibus aeris. E disse nomeadamente nas nuvens do ar para atribuir a escuridade a outro elemento e não à água, a qual em seu próprio elemento sempre é clara, diáfana e transparente, em que nada se pode ocultar, encobrir nem dissimular. E que neste mesmo elemento se crie, se conserve e se exercite com tanto dano do bem público um monstro tão dissimulado, tão fingido, tão astuto, tão enganoso e tão conhecidamente traidor. Vejo, peixes, que pelo conhecimento que tendes das terras em que batem os vossos mares, me estáis respondendo e convindo que também nelas há falsidades, enganos, fingimentos, embustes, ciladas e muito maiores e mais perniciosas traições. E sobre o mesmo sujeito que defendeis, também pudereis aplicar aos semelhantes outra propriedade muito própria. Mas pois vós a calais, eu também a calo. Com grande confusão, porém, vos confesso tudo, e muito mais do que dizeis,
pois o não posso negar. Mas pondo os olhos em Antônio, vosso pregador, e vereis nele o mais puro exemplar da candura, da sinceridade e da verdade, onde nunca houve dolo, fingimento ou engano. E sabei também que para haver tudo isto em cada um de nós, bastava antigamente ser português. Não era necessário ser santo. Com esta última advertência vos despido, ou me despido de vós, meus peixes, e para que vades consolados do sermão, que não sei quando ouvireis outro, quero-vos aliviar de uma desconsolação muito antiga com que todos ficastes desde o tempo em que se publicou o Levítico. Na lei eclesiástica ou ritual do Levítico, escolheu Deus certos animais que lhe haviam de ser sacrificados, mas todos eles, ou animais terrestres ou aves, ficando os peixes totalmente excluídos dos sacrifícios. E quem duvida que esta exclusão tão universal era digna de grande desconsolação e sentimento para todos os habitadores de um elemento tão nobre que mereceu dar a matéria ao primeiro sacramento? O motivo principal de serem excluídos os peixes foi porque os outros animais podiam ir vivos ao sacrifício e os peixes geralmente não, senão mortos. E coisa morta não quer Deus que se lhe ofereça, nem chega aos seus altares. Também este ponto era muito importante e necessário aos homens, se eu lhes pregar a eles. Oh, quantas almas chegam àquele altar mortas, porque chegam e não têm horror de chegar, estando em pecado mortal. Peixes, dai muitas graças a Deus de vos livrar deste perigo, porque melhor é não chegar ao sacrifício que chegar morto. Os outros animais oferecem a Deus o ser sacrificados. Vós oferecei-lhe o não chegar ao sacrifício. Os outros sacrifiquem a Deus o sangue e a vida. Vós sacrificai-lhe o respeito e a reverência. Ah, peixes, quantas invejas vos tenho a essa natural irregularidade. Quanto melhor me fora não tomar a Deus nas mãos que tomá-lo tão indignamente. Em tudo o que vos excedo, peixes, vos reconheço muitas vantagens. A vossa bruteza é melhor que a minha razão e o vosso instinto melhor que o meu alvedrio. Eu falo, mas vós não ofendeis a Deus com as palavras. Eu lembro-me, mas vós não ofendeis a Deus com a memória. Eu discorro, mas vós não ofendeis a Deus com o entendimento. Eu quero, mas vós não ofendeis a Deus com a vontade. Benedicite sete et omnia quem moventur in aquas Domino. Louvai, peixes, a Deus os grandes e os pequenos, e repartidos em 2 coros tão inumeráveis, louvai-o todos uniformemente. Louvai a Deus porque vos criou em tanto número. Louvai a Deus que vos distinguiu em tantas espécies.
Louvai a Deus que vos vestiu de tanta variedade e formosura. Louvai a Deus que vos habilitou de todos os instrumentos necessários para a vida. Louvai a Deus que vos deu um elemento tão largo e tão puro. Louvai a Deus que, vindo a este mundo, viveu entre nós e chamou para si aqueles que convosco e de vós viviam. Louvai a Deus que vos sustenta. Louvai a Deus que vos conserva. Louvai a Deus que vos multiplica. Louvai a Deus, enfim, servindo e sustentando ao homem, que é o fim para que vos criou. E assim como no princípio vos deu sua bênção, vos la dê também agora. Amém. Como não sois capazes de glória nem de graça, não acaba o vosso sermão em graça e glória.